fico muito triste, né, em saber que a reserva Tauá está passando por essa degradação toda. Nós trabalhamos, desenvolvemos várias pesquisas na área do Pântano da Malhada e na área da reserva Tauá, né? Bem, a reserva Tauá, ela tem uma importância singular, ela é um patrimônio paleoambiental. Ele foi identificado como patrimônio paleoambiental pelos sítios geológicos e paleontológicos do Brasil, tá? Que é uma organização que tem uma ligação com a Unesco, tá? Então ela é uma área de preservação ambiental permanente, porque tem uma importância singular. Nessa reserva você vai encontrar um sítio de conchas de moluscos, que esse sítio de conchas de molusco é chamado de praia fóssil, né? Ela tem uma importância singular do ponto de vista biológico, do ponto de vista geológico, do ponto de vista oceanográfico e do ponto de vista para análise ambiental de modo geral. Tem uma mata de restinga muito bem preservada, né? Isso é muito interessante, porque toda a região de entorno ela foi praticamente toda devastada. Do ponto de vista botânico, do ponto de vista geológico, do ponto de vista ecológico, ambiental, é uma área muito interessante, que deve ser focada com bons olhos e com carinho para que não aconteça o que está acontecendo, né? A especulação imobiliária avançou, construiu um grande aterro e a água migrou para dentro da reserva, principalmente para o afloramento de conchas de molusco. Nós tivemos um prejuízo acadêmico terrível e estamos procurando outros afloramentos para substituir nas visitas científicas, porque se tornou impraticável o trabalho na reserva Tauá, porque os afloramentos que nós estudávamos, que nós ministrávamos aulas, inclusive não só para curso de geologia, mas também para profissionais, como eu falei, de áreas profissionais, até mesmo da indústria de petróleo, porque na indústria de petróleo nós trabalhamos também um pouco com a parte de ambientes análogos. A camada pré-sal ela está a 10 mil, 11 mil metros abaixo da lâmina d'água, de 2 mil metros. Mas, num passado geológico, no Cretáceo, ele era um ambiente como é hoje a reserva Tauá. Então, nós utilizamos a reserva Tauá, as áreas dos pântanos costeiros, como parâmetros, porque nessa reserva ela abriga esse depósito de concha de molusco, concha de bivalve, chamada Anomalocardia brasiliana, e essas conchas já têm um pacote com uma espessura de aproximadamente meio metro de espessura. Então, essas conchas elas foram depositadas há 5 mil anos atrás, e o nível do mar recuou muito rapidamente, e à medida que ele recuou rapidamente, as conchas, todas elas ficaram em posição de vida. Então, com isso, ela é uma camada densamente empacotada e que serve como parâmetro para estudos geológicos, inclusive da área de petróleo. Não só da área de petróleo, mas também da área de meio ambiente, da área de geologia e biologia. Eu ministrei vários cursos para as equipes do pré-sal da Petrobras e usou como parâmetro a reserva Tauá. Ela tem uma importância muito grande do ponto de vista ambiental. Por que isso? Porque, como vocês sabem, o nível do mar ele nunca está na situação que ele se encontra atualmente. Delineando, né, um modelo, há 11.500 anos atrás, o nível do mar ele estava bem abaixo do nível atual. Quando foi em 7.500 anos, o nível do mar chegou na posição atual. E em 5.000 anos atrás, o nível do mar estava 3 metros acima do nível do mar atual. Então, todas essas áreas de pântanos eram braços de mar, eram antigas paleobaías, eram antigas paleoenseadas. Ela tem uma importância ambiental singular. Todos os pântanos costeiros
do estado do Rio de Janeiro, especificamente os pântanos costeiros do Trimumu, o pântano costeiro do Ramalho, o pântano costeiro da Malhada, todas essas áreas são áreas de preservação ambiental permanente, protegidas pela legislação ambiental em vigor. Além do mais, é que essas áreas, caso sejam ocupadas do ponto de vista geotécnico e geológico, elas não servem para a ocupação urbana, porque eventualmente entre 5 e 10 anos você tem grandes eventos de chuvas intensas na região e todas essas áreas ficam alagadas ou parcialmente alagadas. Os afloramentos que nós estudávamos antes, do ponto de vista científico, de interesse da academia, do ponto de vista para aulas na universidade, esses afloramentos eles não estão mais propícios para visita. Por quê? Porque eles se encontram parcialmente alagados. Fizeram uma elevação do terreno e a água que antes ficaria no pântano, ela migrou para as áreas mais da borda do pântano, pegando aí a reserva Tauá e outras áreas, não só a reserva Tauá, mas outras áreas também vão ser afetadas no futuro. Nós publicamos agora recentemente um trabalho sobre registros de ciclones e paleociclones nessa região, na região dos Lagos Fluminenses. Nós detectamos um ciclone que ocorreu, por exemplo, em 1900, no início do século passado, em torno de 1905, mais ou menos, a passagem de um grande ciclone nessa região, e essa região foi completamente inundada, tá? Então, eu queria alertar o seguinte, para as pessoas que trabalham, que fazem uso do solo na região, quer seja de forma legal ou ilegal, essas áreas, elas são áreas muito sensíveis a catástrofes ambientais. Nós estamos passando por um momento de variações climáticas significativas, amplamente divulgadas na imprensa, e as regiões mais afetadas aqui no estado do Rio de Janeiro são essas terras mais baixas, envolvendo principalmente ambientes de laguna e ambientes de pântanos costeiros e terraços, planícies costeiras, são as terras mais baixas. E a passagem desses eventos ciclonogênicos, eles tendem a romper as pequenas barreiras arenosas e a água se projeta em direção ao pântano, os pântanos costeiros, inunda o pântano costeiro. Estamos trabalhando com isso, já temos uma publicação que vai sair agora, alertando, né, que esses eventos eles não vão ocorrer, eles já ocorreram no passado, só que como a região no passado era pouco povoada, então se tornou eventos assim meio imperceptíveis. Mas agora, com a alta concentração populacional, esses eventos eles tendem a afetar mais a população e causar danos seríssimos à população. Então eu deixo o registro que essas áreas de terras baixas, eu vou incluir os pântanos, né? Os pântanos costeiros das regiões dos Lagos Fluminenses, envolvendo o pântano do Ramalho, o pântano do Trimumu, o pântano da Malhada, são áreas de terras baixas, são muito suscetíveis a alagamentos decorrentes de chuvas intensas, concentradas e torrenciais eventuais, mas também elas estão submetidas a eventos ciclonogênicos. Nós temos registros, que esses registros de ciclones, eles ocorrem mais ou menos na região a cada 7 a 10 anos. Tá? Ocorreu um grande ciclone em 2009 na região, que gerou a ruptura, por exemplo, do emissário submarino de Rio das Ostras, como por exemplo. E nós temos certeza que outros eventos dessa magnitude virão e vão inundar toda a área. Tá? Então, uma ocupação de terra
terras baixas, ela não só ela vai ferir a legislação ambiental em vigor, porque é uma área de proteção ambiental, mas também as pessoas que o ocupam, elas podem serem, entre aspas, vítimas da própria natureza, através de inundações catastróficas.